Oi, boa tarde a todos. Eu sou a professora Samara e junto com meus colegas professores Marcelo, Juliana e Lucimara, vamos apresentar hoje para vocês um pouco do conteúdo de hidrosfera e a seguir nosso plano de aula. O que é hidrosfera? Hidrosfera corresponde à camada de água no planeta Terra em todos os estados: sólidos, líquido e gasoso. Como está disponível essas águas no planeta? As águas estão disponíveis dessas seguintes maneiras. Parece que é muita água que a gente tem no planeta, e realmente é. 70% de todo o planeta é composto por água, mas apenas uma parcela muito pequena dela que realmente está disponível para o consumo humano. Para ter uma ideia, dos 100% de toda a água do planeta, 97% é composta por água salgada, portanto, água imprópria para o consumo. Apenas 3% dela seria água própria para o consumo, água doce. Desses 3%, 68,7% estão nas geleiras, então em difícil acesso. E 30,1% dessas águas doces estão em áreas subterrâneas, em camadas da terra, que acaba tendo um não acesso. Sobra então 1,2%. Desses 1,2%, 0,9% dela estão na atmosfera em forma de vapor, ficando então 0,3% somente disponível. É importante lembrar que a água é um recurso potencialmente renovável, ou seja, o que vai fazer com que a água esteja disponível é o ciclo hidrológico, o ciclo da água, que é também responsável por renovar a água na hidrosfera. Então, como funciona o ciclo hidrológico? O ciclo hidrológico ele vai atuar então exatamente nesse processo de renovação. O processo de ciclo hidrológico começa com o processo de evaporação ou evapotranspiração. Evaporação é a evaporação da água superficial, então a água no estado líquido evapora e vai ser levada até a atmosfera na forma de vapor d'água. A evapotranspiração é a evaporação da água dentro dos corpos vivos, ou seja, das plantas e dos animais. Essa água, fruto da evaporação e da evapotranspiração, na forma de vapor, chega até a atmosfera e se mistura então na atmosfera. Quando ela se eleva e encontra as camadas mais frias do ar, ela vai passar por um processo de condensação, ou seja, ela começa a voltar para o estado líquido. Então o vapor resfria e volta ao estado líquido, ou passa por um processo de saturação. Saturação é o processo que ocorre quando o vapor da água começa então a se misturar com a atmosfera. Quando a atmosfera atinge o grau de saturação, essa água que condensou ou que saturou, ela vai se desprender e voltar para a superfície na forma de precipitação. Chuva, neve e granizo são formas de precipitação. É a água retornando para a superfície terrestre. Quando ela chega na superfície, ela pode escoar ou infiltrar. Quando ela vai ser absorvida pela porosidade do solo, forma um lençol freático. Ao escorrer, ela forma uma lâmina d'água, ou quando ela infiltra demais e atinge o grau de saturação do solo em absorver água, ela volta para a superfície pelos polos e aí se junta com a lâmina d'água ou forma uma nova lâmina e passa a formar um fluxo de água. E aí o processo se inicia tudo novamente. O Sol é o responsável por esquentar a água e transformar em vapor. Então você tem a evaporação, levando a evapotranspiração, levando essa água até a atmosfera, a condensação e a saturação, devolvendo essa água para a superfície na forma de precipitação. A água cai e volta para a superfície e você tem infiltração. Isso num ciclo que é eterno. Agora vamos falar sobre o ciclo da água, que refere-se à troca contínua de água na hidrosfera. Os seres vivos são completamente dependentes da água, sem elas todos morreriam. No dia a dia, utilizamos a água para beber, para cozinhar, para tomar banho, lavar roupa, lavar louça. A água é necessária na agricultura para que as plantas possam crescer. Muitas indústrias utilizam a água para as mais diferentes finalidades. Toda essa água não permanece sempre no mesmo lugar. Ela participa de um processo conhecido como ciclo da água ou ciclo hidrológico. A água se evapora dos oceanos e forma uma nuvem. Ela também se evapora de lagos, rios, riachos, solo e organismo vivo. A evaporação de água presente em seres vivos, denominada transpiração. A transpiração da água também é notável em plantas. Por exemplo, de cada 100 litros de água
que uma planta absorve do solo, 97 são perdidos para a atmosfera devido à transpiração. É um dos motivos para a agricultura necessitar tanto da água. A água das nuvens volta para a terra e os oceanos por meio da precipitação. A chuva, a neve, o granizo são formas de precipitação. Parte da água que cai em forma de chuva escorre pela superfície do solo até os rios. Uma vez que nos rios a água se movimenta até os oceanos. Outra parte da água que cai sobre a terra se infiltra no solo, descendo até encontrar uma camada de rocha que não deixa a água passar. A água se acumula no subsolo, nos pequenos espaços entre os grãos de minerais, formando um depósito subterrâneo de água, conhecido como lençóis freáticos. O ciclo da água é essencial para a vida. É ele que faz com que as fontes naturais como rios, riachos, lagos, lençóis de água não desapareçam. A água passa pela atmosfera por meio da evaporação e da transpiração e retorna por meio de precipitação. Olá, eu sou o professor Juliano e hoje eu vou explicar para vocês sobre umidade do ar, orvalho e geada. Então vamos começar. Uma das etapas do ciclo da água é a evaporação da água, de rios, lagos, oceanos e etc. Portanto, o ar atmosférico contém o vapor de água, ou seja, o ar contém umidade. Durante a noite, quando a temperatura cai bastante em relação ao dia, parte desse vapor encontra a superfície fria das folhas das plantas, dos vidros das janelas e dos carros, dos pisos cerâmicos da parte externa das casas também, viu? Aí ele sofre condensação, passa de gasoso para líquido e forma as gotas de orvalho. Se a temperatura noturna for ainda mais baixa, o vapor de água pode esfriar tanto que passa para o estado sólido. Os pequenos cristais de gelo formados constituem a geada. Esse acontecimento pode causar a perda de lavouras, como às vezes ocorre em alguns locais, principalmente na região sul do Brasil. Assim, podemos dizer que o orvalho e a geada são manifestações decorrentes da presença de vapor de água no ar. Agora nós vamos falar da umidade relativa do ar. Ela é a capacidade do ar de reter vapor de água. Essa umidade relativa do ar é a proximidade de capacidade de conter vapor de água. Ou seja, a capacidade de conter os vapores de água em um dia. Existe um limite máximo de vapor e quando esse limite é ultrapassado, ocorre a condensação e a formação de água líquida, ou seja, a precipitação da chuva. Vemos certa quantidade de ar na temperatura de determinado dia possa conter no máximo 100 kg de vapor de água. Se a quantidade de vapor de água existente nesse dia for 40 kg, então dizemos que a umidade relativa do ar é de 40%, ou seja, 40 em 100. Se a quantidade de vapor de água for 75 kg, será 75% de umidade relativa do ar, e assim por diante. Agora, o arco-íris é a chamada dispersão da luz. O arco-íris. Vamos começar a falar
de Isaac Newton. Isaac Newton era um cientista inglês que descobriu que a luz é formada por várias cores misturadas. Com um prisma de vidro, ele conseguiu separar essas cores. Esse processo é chamado de dispersão da luz. As cores são as mesmas do arco-íris. Ele também elaborou um meio de conseguir o inverso, ou seja, misturar, entre aspas, as cores do arco-íris e obter a luz branca. Ele pintou um círculo com as cores do arco-íris. A seguir, colocou o círculo em alta rotação. Nessas condições, o círculo passava a ser visto como branco novamente. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Esperamos que tenham gostado e qualquer dúvida, vocês podem procurar podem assistir o vídeo novamente, podem procurar no nosso livro didático. Vocês também podem ver na internet e vão aprender mais com as experiências que iremos desenvolver em aula. Esse aqui que vocês estão vendo é o nosso plano de aula de já. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima aula.